Hoje nós vamos ler essa carta, é a terceira carta do apóstolo João à igreja, mas é um capítulo único. Vamos tirar dela o que o Espírito Santo quer nos falar. Senhor Jesus, eu entrego mais uma vez essa meditação que vamos fazer nessa epístola nas tuas mãos. E peço que o Senhor fale conosco, tira todo bloqueio, distração, para que a gente possa absorver o melhor dessa palavra. Que assim seja. No versículo 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Então, ele está destinando essa carta a Gaio. Hoje destina a nós. O comentário do Bispo Macedo diz assim, ó, Gaio, a saudação de João é direcionada a Gaio, a quem demonstra profundo amor e admiração por causa do seu apego à palavra da verdade. O apóstolo deseja que Gaio tenha o corpo e a mente saudáveis, assim como bem vai a tua alma. Isto é, ele faz votos pela sua vida, mas especificamente por sua saúde, para que seja tão bem sucedida como era a sua vida espiritual. Enquanto a saúde física depende de alguns fatores, como boa alimentação e descanso para que o corpo permaneça saudável, a saúde espiritual depende da comunhão com Deus. Não há riqueza maior na vida do ser humano que conhecer o Senhor Jesus e ter o seu espírito para conduzi-lo às melhores escolhas. Ele é a garantia de força e vitória diante das tribulações deste mundo e o penhor da vida eterna. Aí o 2 diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Quer dizer, às vezes nós temos um problema e esse problema nos leva aos pés do Senhor Jesus, a estar dependentes dele, né? Então os problemas também, nós tiramos boas lições, né? Nós tiramos bons proveitos também aos problemas. O 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O comentário diz assim, meus filhos andam na verdade. Com um coração de pai, de pastor, João se regozija em saber da conduta fiel dos seus filhos na fé. Para o verdadeiro servo de Deus, não há motivo de maior alegria do que ver uma pessoa se entregar ao Senhor Jesus e ter sua natureza transformada. Cada pessoa que entra na família de Deus por meio do trabalho de um servo é motivo de grande recompensa divina para ele. O 5. Amado, procedestes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. O procedimento, né, a conduta, ela fala ao nosso respeito. Quer dizer, eu estou tomando atitudes diante de pessoas incrédulas, elas vão notar a diferença em mim com relação às atitudes dela. O comentário do bispo diz assim, ó, procedes fielmente em tudo. O comportamento de Gaio, bem como sua firmeza na fé, sua sinceridade, sua hospitalidade, eram evidências da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Ele também era um encorajador dos missionários e dos cooperadores da obra de Deus, pois os ajudava generosamente com alimentos, roupas e abrigo. Por isso que uma coisa é o que eu estou falando, outra coisa é o que eu estou fazendo, né? As minhas atitudes estão revelando que o que eu estou falando condiz com o que eu faço. Mas há quem fale, mas o seu comportamento não condiz com o que ele vive. Então, não adianta apenas pregarmos a palavra de Deus, temos que viver o que pregamos. O 6. Os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Quer dizer, olha só, haviam pessoas que fazem o trabalho, desculpa eu dizer com essas palavras bem direta, mas faz o trabalho do diabo, né? Comentário do Bispo Macedo. Diófretes era um homem ambicioso que não visava os interesses da obra de Deus, mas aos próprios. Apesar de fazer parte da igreja,
e, ao que tudo indica, ocupar até uma posição de liderança, não respeitava a autoridade do apóstolo João. A afirmação que Diótrefes procurava ter o primado significa que ele gostava de ter preeminência, isto é, ele cobiçava alta posição para ser o primeiro entre todos os servos. Seu espírito arrogante o reduziu na história da igreja e lhe atribuiu apenas essa menção desonrosa, a fim de revelar a sua má conduta e o seu péssimo caráter. Quer dizer, a pessoa se conduzia ao mal, né? O 11, o 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Às vezes a gente encontra pessoas que são obstinadas a fazer o errado porque elas seguem pessoas erradas. E mesmo ela sabendo que a atitude daquelas pessoas está errada, ela continua seguindo elas. Aí ela fala, mas eu não quero entristecer o fulano, eu não quero entristecer meu amigo. Pois é, mas você então entristece a Deus em relação ao seu amigo? Eu prefiro aborrecer as pessoas que estão à minha volta do que aborrecer a Deus. O 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. A vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Aí o comentário diz, todos dão testemunho. Demétrio era um homem fiel e sua conduta provava isso. Ele conservou sua boa consciência diante de Deus e dos homens. Por isso alcançou o bom testemunho. As Escrituras trazem nomes de pessoas que, por causa da sua fé, foram aprovadas pelo Altíssimo, mas também registram os nomes daqueles que foram reprovados por sua maldade. Constatamos com isso que o Senhor jamais fica indiferente às atitudes humanas. Por isso está escrito, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Aí o 13. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Aí você pergunta, mas por que essa epístola? Porque ela fala sobre o testemunho de pessoas que, mesmo vendo o mau testemunho dos outros, não se influenciou. Se há uma coisa que deve te influenciar, é a palavra de Deus, e não o comportamento errado dos outros. Às vezes a gente vê comportamento errado das pessoas, não é para que a gente saia falando daquela pessoa, mas é para que nós venhamos vigiar o nosso próprio comportamento e não nos deixar guiar pelo mesmo erro que aquela pessoa está cometendo, tá bom? Que o Espírito Santo continue te iluminando. Vamos seguir meditando aqui na palavra de Deus, inclusive amanhã nós vamos continuar aqui nessa carta de Judas. Ela também tem um capítulo, é muito rápido. E não é o mesmo Judas que traiu o Senhor Jesus, é outro. É um outro apóstolo. E nós vamos tirar dali o nosso melhor e logo, logo nós começamos o Apocalipse. Olha, vai ser um estudo e tanto, hein? Vamos meditar nele. Fique bem, que Deus abençoe você.